Regras do GURPS. GURPS no Foundry, episódio 7. Olá, seja bem-vindo ao nosso 7º episódio dessa série de tutoriais do Foundry, mais especificamente de como jogar o GURPS no Foundry. E hoje, como eu falei nos vídeos anteriores, vamos falar sobre módulos e eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Então já peço desde agora que você já dê o like, compartilhe, deixe comentários o que você achou de outros episódios, desse episódio. E aí quem sabe podemos produzir tutoriais de 8 sistemas, outras coisas. Vocês que devem pedir aí, nos ajudem, sabem o que vocês querem. E também eu peço que vocês, se puderem, nos apoiem no apoia.se/rpgnext. Escolhe um plano lá, nós temos muitos produtos, muitos programas. Nos ajude a continuar fazendo esse trabalho, a fazer mais coisas, mais lives, mais jogos. Enfim, acompanhe nosso trabalho e agora nós vamos para o tutorial. Então, para iniciar esse nosso episódio sobre módulos, eu já deixei aberto aqui na tela de instalação de módulos. Eu não falei muito no começo, mas já tenho muitos instalados aqui. Inclusive, provavelmente, muitos deles não estão mais funcionando. Mesmo assim, eu vou testar e já vou desinstalar depois. Mas, depois que você entra no Foundry, a primeira coisa que você tem que fazer... Aliás, depois de instalar o sistema, depois de criar o seu mundo, você procura módulos que sejam úteis para o seu jogo. Esses módulos todos aqui não são do GGA, são para outros sistemas também. Então você tem que saber que módulos são compatíveis com os sistemas que você está utilizando. Tem módulos que são agnósticos, então podem ser utilizados em qualquer sistema. E alguns módulos, nas atualizações mais recentes, eles não servem mais porque o próprio Foundry, de tão útil que é o módulo, ele já absorveu a função daquele módulo. Então eu já sei de um ou dois ali que não vão mais ser úteis e eu vou desinstalar, porque o Foundry ele já está provendo essa função. Então ficam módulos obsoletos, ou então porque os criadores deixaram de trabalhar neles, enfim. Nós vamos ver isso. Mas como de fato eu instalo um módulo? Você vem aqui em Install Module e aí ele vai carregar uma lista de módulos. E aqui ele seleciona algumas categorias, né? Porque tem todos os módulos e ele seleciona por conteúdo premium, conteúdo exclusivo, aventura, ferramentas de inteligência artificial, várias coisas. Você pode procurar por uma categoria, você pode escrever o que você quer. Geralmente você escreve o nome do sistema, já ele associa todos os módulos, por exemplo, GURPS. E ele já dá vários módulos úteis para aquele sistema. Mas tem alguns que, como disse, são agnósticos, então você tem que saber o nome. É bom você sempre pesquisar um vídeo ou uma função, uma coisa que você queira, e buscar aqui. E aí ele mostra por todos os pacotes, os instalados e não instalados. E aí eu já tenho alguns instalados, como é possível ver aqui. Por exemplo, esse HP negativo do GURPS. Porque por padrão o Foundry ele só deixa baixar o HP até o 0. E então tem que ter alguns módulos para isso. Ou, como eu disse, o próprio sistema, o próprio Foundry já absorveram essas funções. Nós vamos ver. E outros módulos que eu tenho também, Instant Default. Eu não sei se está funcionando. Lembrando que eu falei, depende da cor que estiver aqui. Esses verdes, que significa que estão compatíveis com a última versão, já foram testados. Os amarelos ou não estão totalmente compatíveis ou não foram testados, então pode ser que estejam funcionando com alguns bugs. E os vermelhos, no caso não tem nenhum aqui, eles provavelmente não estão funcionando ou tem muitos bugs, mas alguns funcionam. Então depende do que você quer e se vai funcionar para você ou não. Basicamente tem que testar. Então você vem aqui, procura o módulo que você quer, instala, manda instalar aqui. Às vezes o módulo tem algum problema de fonte e aí você tem que pegar a fonte no próprio site do criador, no GitHub, e vir colar aqui embaixo nessa barrinha e mandar instalar. Isso é a instalação manual que diz. Alguns módulos você precisa fazer essa instalação manual ou pelo próprio arquivo JSON, mas a maioria por aqui você consegue, pelo próprio Foundry. E aí instalou, ele carrega uma barrinha, pronto, terminou. Ele vai entrar nessa lista de módulos. E aí você pode atualizar um por um. Tem esses dois setinhas aqui para atualizar cada módulo. Ou você pode clicar aqui em Update All. E aí ele vai instalar todos os possíveis ao mesmo tempo.
Caso você queira pesquisar algum, como eu que tenho vários módulos pelo nome, você pode pesquisar nessa barrinha aqui. E você pode desinstalar com o botão direito. Clica com o botão direito em cima de um. Ele vai ter algumas opções de edição. Não aconselho mexer nisso. Marcar um favorito. Bloquear o módulo é não deixar ele atualizar. Porque às vezes um módulo está funcionando perfeitamente. Por exemplo, esse daqui, Dice So Nice. Ele está funcionando perfeitamente. Mas pode ser que quando eu atualizar, fique com bugs. E eu não quero que isso aconteça. Então eu bloqueio esse módulo, Lock Module, e aí ele vai atualizar os outros, menos ele. Então você garante que aquele módulo está funcionando do jeito que está nessa versão. Então é útil para isso. Uninstall, fazer um backup, restaurar um backup que você fez do módulo e administrar alguns módulos. Nunca mexi nisso. Enfim. Então instalou o módulo, sistema, o mundo. Agora nós vamos ver quais estão funcionando. Então vou logar no meu mundo. Eu sou o GM. Como eu já havia falado para vocês desde o segundo episódio, eu desativei todos os módulos para ver como está mesmo o sistema cru. E agora nós vamos ativar ele aos poucos para ver como estão funcionando. E aí você vem nas configurações e aí módulos. Ele vai listar aqui todos os módulos de uma forma um pouco mais amigável. Então você pesquisar também. Ele mostra todos os módulos, os ativos e os inativos. Só está ativo atualmente o da tradução, do GGA. Então vamos ver os inativos aqui. Esse primeiro módulo é um que eu sei que não está mais sendo atualizado porque o próprio Foundry já incorporou a função dele. Basicamente esse All Goblins Have a Name, ele fazia com que todas as vezes que eu puxasse uma ficha para a mesa, que é aqui, ele dava um nome diferente para o token. Nesse caso, ele está desativado e o Foundry já está fazendo isso. Por exemplo, pego aqui o Ying Shun, venho aqui no protótipo e eu escolho aqui adicionar adjetivo aleatório ou adicionar número incremental. E aí eu atualizo e toda vez que eu puxar essa ficha para o mapa, ele vai dar um... Ele não está dando um nome diferente porque está vinculado. Deixa eu desvincular aqui. Teoricamente é para ele dar um nome diferente. Pronto. Então, grato Wing Chun 2. Satisfeito Wing Chun 2. Inseguro Wing Chun 2. Agora vamos alterar para os números. Número incremental. Wing Chun 2, 1. Wing Chun 2, 2. Wing Chun 2, 3. Pronto. Então, era essa função que esse módulo All Goblins Have Names fazia isso. Então, ele nem é mais necessário. Já não vou mexer nele. Ambient Doors. Esse módulo, ele era para fazer o barulho da porta abrindo, fechando, trancando. Mas, pelo visto, como não podemos ver aqui, ele está desatualizado e nem sei se está mais ativo. Pode ser que no futuro eles venham voltar e tal, e volte a funcionar. Mas para o nosso vídeo ficar um pouco mais interativo, eu vou apenas explicar o que cada módulo desse aqui amarelo faz ou fazia, se voltar a funcionar. Mas eu só vou mostrar na prática mesmo esses que estiverem compatíveis, para não ficar uma coisa chata. Card Tokens. Esse módulo era para deixar você conseguir pegar uma carta do baralho e jogar na mesa e aparecer aqui como uma imagem. Mas ele não está funcionando também. E uma coisa, alguns módulos eles precisam de outros módulos como pré-requisitos. Então quando você está instalando, ele já avisa, vai precisar desse outro módulo aqui. E você só confirma que ele instala junto, uma dependência que chama. E quando você vai ativar, ele também avisa. Por exemplo, aqui Card Tokens. Ele avisa, segue a dependência para que os módulos selecionados funcionem. Socket lib. E aí você manda ativar. E ele ativa os dois ao mesmo tempo. Mas, como não estão funcionando, não tem sentido deixar os dois ativos. Inclusive, tem que ser desinstalados, se você não for mais utilizar, né? Ou, no futuro, forem atualizar ele.
Chat Messages Accessibility Indicator. Esse é um exemplo de um módulo que está teoricamente incompatível, não foi verificado, mas continua funcionando. Esse módulo, como nós vamos ver, ele por enquanto não está ativado. Então, quando você está falando público, o público muda a cor, ok? E os outros praticamente ficam na mesma cor quando você fala com outra função, como mestre. Na verdade, muda a cor muito levemente. De um bege vira azul, que vira um rosa bebê e um cinza meio diferente. Então, esse módulo ele serve para escrever em que modo você está falando. Dessa forma, quem tem problemas de visão ou atenção mesmo, você consegue mais facilmente identificar o que está sendo falado. Vou ativar o módulo, já está marcado, mandar salvar e ele manda reiniciar. Carrega tudo. Já está ativo o módulo. Chat Messages. Você volta aqui para o chat e vamos ver a diferença. Já colocou nos antigos, mas um novo aqui, ó. Público, ele não aparece nada. Agora esse aqui é só para o GM, né? Privado para o mestre. Whisper. Aqui blind. Chat Row Blind. Fica um nome meio estranho, mas você consegue entender. E aqui Whisper. Seria self, né? Mas já é alguma coisa. Você já tem uma noção. É isso. Esse módulo é isso. Ele apenas bota essa palavrinha para saber mais ou menos em que forma você está falando. Se você não conseguir identificar pela cor. É útil, vou deixar marcado. Code Mirror. Esse módulo, como eu disse, ele é uma dependência. Existem módulos que são só dependências. Então não sei exatamente para que ele serve, mas ele é uma dependência de outro módulo. Não vou falar sobre ele. Color Picker. Se eu não me engano, ele é um módulo para personalizar cores, mas eu não lembro de ter instalado ele diretamente. Então, provavelmente, esse também é uma dependência de outro. Além do que ele está desatualizado, então não vale a pena testar. Dice So Nice. Esse é muito interessante. O que acontece? Vocês percebem que até agora nós só rolamos dados aqui, que tem na barrinha inferior, que já é padrão do sistema. Você clica com o botão esquerdo, ele rola 3d6. Se você rolar com o botão direito, ele rola um d6. Tirando isso, para você rolar dados aqui no GGA, você precisa fazer uma fórmula, que seria o barra R ou roll 3d6. Eu vou colocar aqui D20. 2d20. E aí ele rola. Mas é só no chat. Então você fica muito preso a ter que fazer formulinhas para mexer aqui. 3d4. Ele rola. Se você clica aqui, ele abre os resultados. Porém, esse Dice So Nice, ele está atualizado, como vemos aqui, verdinho. Ele serve não só para adicionar dados aqui embaixo, de forma mais fácil, como personalizar a cor e outras coisas. Então vamos ativá-lo e testá-lo. Tem que salvar, ele pede para dar um F5. Pronto, atualizou aqui. Mas pelo que eu estou vendo, também teve uma alteração. E aparentemente eles mudaram a posição e colocaram um menu a mais. So Nice, Dice So Nice. Então eles fizeram um menu só para isso. Então agora você aparentemente escolhe o dado que quer rolar e vem nesse menu. E ele vai rolando. E vão aparecendo. E antes também não aparecia os dados aqui. D100. E aí você pode limpar. Aqui ele limpa todos no caso. E aqui ele limpa apenas os seus. No caso, quem está jogando mais mesas, né, mais pessoas, aí deve limpar todos, né? E tem outros dados especiais também, que eu não faço ideia. D3, D5, D14, D7. Muito interessante. Ele dá uma explicação aqui embaixo, como interagir. E agora também a forma de mostrar. Apenas os meus, todos os jogadores, esconder todos. Muito bom, isso é bom para o mestre. Mas aqui para esconder precisa recarregar a página. Todos precisam pelo jeito. Enfim, e aqui nas configurações dele, ele vai deixar você personalizar efeitos.
e algumas outras coisas que eu não vou adentrar aqui. Mas basicamente você pode mudar o tipo de dado, a cor, o tema do dado, aleatório, branco, vento. Enfim, você pode personalizar do jeito que você quiser aqui. Efeitos, enfim. Você brinca aí. Eu deixo padrão. Próximo módulo, Dice Tray. Na verdade, pessoal, eu cometi um equívoco. Eu falei que era o Dice So Nice, né, que deixava o dado aqui no chat. Mas a verdade não, é esse outro módulo aqui, o Dice Tray, que também está atualizado. Eu acho que é porque eu sempre usei eles juntos, Dice So Nice e o Dice Tray, e eu pensei que era o mesmo módulo, mas não. Esse aqui é para aparecer esses dados na tela, dados 3D, e personalizar. E o Dice Tray é o que vai aparecer aqui embaixo no chat, esses dados variados. Já ativei ele aqui, vou salvar, vai pedir para reiniciar. Pronto, voltando aqui, está carregando ainda. Mas você já pode ver ó, no chat os dados que estão sendo colocados na barrinha. Já facilita. E manda rolar aqui. Uma loucura de dados. E aí ele já rola os dados das sonais. Então por isso que é importante usar juntos. E talvez por isso que eu confundi. Porque eu sempre utilizei juntos. Ele basicamente ele deixa um botãozinho com o dado e ele faz a fórmula para você. 1d8. Manda rolar. E ele rola o dado com Dice Nice. Por isso que é importante ter os dois. E aí você pode colocar modificadores, mais um, mais dois. Ele cria a fórmula aqui, você manda rolar, ele aparece no chat e aparece também o dado 3D. Também tem alguns sistemas que, tipo assim, jogue e mantém o maior, mantém o menor. E ele, por exemplo, aqui, vantagem, como se fosse, mantenha o maior. Manda rolar. Keep high. E aí ele pega o maior resultado. Mandei certo? Foi 10 e 3, pegou o maior, exatamente. E também mantém o menor. Desvantagem. 2d20, mantém o menor. 12 e 11, ele manteve 11. Então é muito útil também esse módulo. Indico demais. Usem os dois, pelo menos. Drag and Upload. Eu não sei se está funcionando. Até tem uma frasinha engraçada, né? Get over here. Mas ele servia para você puxar uma imagem para o Foundry. No caso, ele está aqui amarelinho, é provável que não esteja funcionando, mas era uma forma mais fácil. Você pegava uma imagem na sua pasta local, puxava para o Foundry, e aí ele carregava essa imagem ou na tela ou no chat. Vamos testar. E ele vai atualizar. Carregou aqui. Vou puxar agora uma imagem de uma pasta no meu computador. Ó, vamos ver aqui se ele vai deixar. Ah, ainda está mais ou menos funcionando. E aí quando você puxa aqui para a mesa, ele pergunta se é um ator ou sem ator. Só uma imagem sem ator. Coloquei sem ator, não funcionou. Vou puxar de novo. Colocar aqui base. Aparentemente na mesa não está funcionando. Então vamos ver no chat. Puxar para o chat. Não funcionou. Então é mais um módulo que realmente não está funcionando. Por isso que é complicado esses módulos que estão desatualizados. Podem funcionar ou não. No caso do chat message, funciona mais ou menos. Drag and upload não está. Então vamos desmarcar e atualizar novamente. Ele pede para carregar. Voltou aqui. Vamos para os módulos, configurações, módulos. Uma dica, eu acho que se passar 2 ou 3 versões e não atualizarem o módulo, provavelmente não vai mais funcionar. Não vai mais funcionar. Ou pelo menos não corretamente. Então, às vezes vale a pena arriscar, deixar. Eu vou desinstalar muitos aqui. Mas às vezes não. Acho que passam 1 ou 2 atualizações, eles talvez já desistiram. Ou então o criador é só relapso mesmo. Enfim, fica com você deixar ou não o módulo desatualizado. Vamos para o próximo. Como eu disse, nem todos os módulos aqui são para GURPS ou agnósticos. No caso, esse aqui é um de Dragonbane, não vou mexer. Dungeon está atualizado.
Dungeon, esse dungeon, ele vem de gerador de dungeon. É uma brincadeira aqui com dungeon, generator dungeon. Então vai aparecer um ícone aqui e ele gera dungeons mais fáceis. Ah, você está ali numa partida e de repente eles vão entrar numa dungeon, não faz ideia. Você manda rolar ali. Vamos testar. Ativei, manda salvar, manda o F5. Voltou aqui. Então, abrindo aqui os menus, estou procurando aqui Dungeon Journal Sense. Pronto, aqui seria nas cenas. Quando você cria uma nova cena, manda criar cena. Agora ele aparece Dungeon. E aí você pode dar um nome, nova cena, vou deixar mesmo, pode colocar uma pasta. Se você mandar criar, ele vai abrir só o espaço para você colocar a imagem, enfim. Mas o Dungeon, ele vai gerar uma dungeon aleatória. Vou mandar aqui, como nova cena mesmo. Ele vai abrir uma outra página aqui para você personalizar algumas coisas, nome, dungeon, caverna, tema, tamanho. Vou botar uma pequena para facilitar. Small rooms, configurações específicas e manda gerar. Pronto. Ele mostra aqui uma pré-visualização e eu acho que você pode mandar gerar. Outra, nesse botão aqui, com as mesmas configurações, ou pode alterar. E se você achou que está bom, você manda criar a cena. E ele está criando, ele demora uns segundos. Pronto. Já criou até a aba de configurações da cena. Você salva. E aí pronto. Deve aparecer aqui na cena. Nova cena. Vamos entrar nela. Com o botão direito. Visualizar. Pronto. Criou esse mapa. É decente. Se eu não me engano já tem paredes. Deixa eu ver. Não, pelo visto não tem paredes ainda. Iluminação. Deixa eu ver a luz aqui como está. Mandei anoitecer. Realmente não tem paredes. Então, não tenho certeza se antes eles faziam as paredes, mas aparentemente agora não fazem mais. Então, enfim, ele só cria a cena, mas já é uma ajuda muito grande. E aí você faz as paredes do jeito que você quiser. Muito bom. Vamos voltar para os módulos. Esse é um que eu vou deixar ativo. Então, Dungeon está funcionando. O Dungeon Draw era muito parecido com o Dungeon, mas você ia desenhando com algumas ferramentas aqui na lateral que ele deixava. Você podia criar parede, fechar, enfim. Esse era um pouco mais manual. O Dungeon é aleatório, né? O Dungeon Draw, como o nome fala, desenhar, era um pouco mais manual. Você ia escolher uma nova cena e você tinha até um controle aqui, uma camada. Você criava parede, porta secreta, enfim. Você desenhava a dungeon mesmo, né? Não gerava. Aparentemente está desatualizado. Easy Table, nas tabelas, ele abria um botãozinho que você podia criar de forma mais fácil uma tabela. Basicamente, você conseguia copiar um arquivo de outro local, organizar em um editor de texto, por exemplo, Notepad++, e aí listar lá, e você copiava para esse botão aqui que tinha do Easy Table. Você só tinha que selecionar basicamente qual era o separador das opções, tipo se era vírgula, vírgula e ponto, ponto e vírgula, enfim. E aí ele já gerava uma tabela com todas as opções da lista. Não tinha que você colocar manualmente, um por um, colocar o peso, blá blá blá, não. Ele já fazia essa montagem automática da tabela. Gambit's FX Master está atualizado. Vamos atualizar. Se não me engano, ele é só um pacote de áudios, mas eu vou atualizar, ativar e vamos ver o que vai aparecer. Pronto, voltando aqui. Ele já, quando ativa, ele já mostra uma fala aqui, que seria o Gambins.
Na verdade, são efeitos visuais, que no caso podem ser ativos aqui. Ele criou uma nova camada de efeitos. E aí você seleciona o efeito que você quer na tela. Por exemplo, chuva. Chuva não, são os efeitos aqui. Chuva, você pode ligar. E aí tem configurações personalizadas, que eu não vou adentrar aqui, você vai brincando aí. Granizo, nevasca. Deixa eu ativar nevasca. Neve. Quase a mesma coisa. Névoa. Aparecendo a névoa aqui, rala. Vou colocar com granizo. Pode misturar os efeitos. Águias. Ficam passando águias pela tela. Morcegos. Aqui, um morceguinho. Então você tem um painel aqui de efeitos. Você pode ir mandando rodar, dependendo da sua proposta. Enfim, você vai brincando aí com os efeitos. Lembrando que tudo isso vai impactar no desempenho, então use com parcimônia. Filtros de efeitos, camadas. Tem algumas opções novas. API, salvar, excluir os efeitos. Não vou saber todas as opções porque tem coisas aqui que são novas. Mas enfim, basicamente esse módulo é para isso, mexer com efeitos. E fica uma nova camada aqui. Próximo módulo. Gaming Ballistic GURPS Quick Reference Character Sheet. Esse módulo ele é só para dar uma visualização diferente da ficha, uma específica do Game Ballistic. Eles cuidam de algumas coisas do GURPS, principalmente questão nórdica e tal. O criador da Game Ballistic, o Douglas Cole, se eu não me engano, ele fez um módulo que é para isso, é uma ficha personalizada basicamente. E aí eu vi aqui que a última compatibilidade dele foi com a versão 13 anterior. Então pode ser que ele esteja desenvolvendo para a nova versão 14. Então, por exemplo, é um que vale a pena deixar aqui. Vai funcionar no futuro, provavelmente. Ele deve estar desenvolvendo. Então, para quem gosta de uma visualização de ficha diferente, pode valer a pena. GMNotes está funcionando, compatível. Deixa eu ativar ele. Vai carregar. Pronto, voltou aqui. Basicamente, esse módulo de GMNotes, ele percebe, né, como o módulo diz, você colocar uma nota na ficha do personagem. Ou NPC, tanto faz. Ok. Antes não tinha esse ícone de GMNotes. Você clica. Ele abre basicamente um documento de texto. Você pode colocar o que você quiser. Esse jogador sempre atrasa. E deixa aí. Ou então, na última sessão... Você escreve o que você quiser. Que você achar que vale a pena anotar. E salva. Pronto. Obviamente que o jogador ele não vê isso aqui. Então você fica tranquilo, escreve o que você quiser, até xingar. E aí, quando você vir que tem um pontinho aqui, opa, tem uma coisa. Você clica, eu anotei isso. Então, são notas do GM. Outro aqui, ó, está em branco. Não tem nada. E quando eu abro a ficha do que tem uma marcaçãozinha. Então, você sabe que tem uma nota ali. É útil para fazer anotações dos jogadores ou NPCs específicas e eles não têm acesso. Então, é só para o GM. Ótimo. GURPS Negative HP. Teoricamente, ele não deixa ficar com HP negativo. Vamos ver aqui, ó. Eu clico no token e o HP é o de baixo. Eu vou colocar aqui menos 16. Ele fica zerado. Teoricamente, aquele módulo ele vai deixar ficar negativo. Deixa eu ver aqui. Se clicando na ficha, ele deixa negativar. Vou colocar aqui menos 4. Menos 5. Aqui ele aparece. Mas eu acho que o módulo é para deixar você calcular. Por exemplo, aqui menos 5. Vou colocar menos 5 de novo. E Enter. Ele não soma. Deixa eu zerar aqui. Dá o Enter. Ok. Menos 3. Ele não deixa. Agora vamos ativar o módulo. Acredito que ele vai deixar. GURPS negativo HP. Salva e carrega novamente. Voltou aqui. Vamos testar agora. Agora ele deixou. Então, vou de novo zerar. 0 e Enter.
Tá zerado. Clica no botão direito. Opa, caráter não. -6. Dá o Enter. E quando você volta, tá lá. Então, basicamente, ele deixa você alterar ali na marra o HP. Isso é importante para quem joga GURPS. Ok. Instant Default. Eu posso até ativar esse módulo, porque ele estava funcionando. Ó, versão 13. Ele deve com certeza voltar a funcionar. Ele tem algumas coisas, funções importantes para quem joga GURPS. Eu vou ativá-lo porque pode ser que alguma coisa esteja funcionando ainda. Pede para atualizar de novo. Voltou aqui. O Instant Default, ele tem algumas coisas. Por exemplo, compêndio. Deixa eu ver se ele vai aparecer. Playlist. Ele tinha um compêndio antes. Agora, eu acho que justamente não está aparecendo porque está com bug. Mas o Instant Default, normalmente, ele aparece um compêndio aqui. E nesse compêndio tem algumas coisas. Deixa eu ver, atores. Não tem. Ó, o Drag Upload, ele tava com erro, mas ele criou aqui, ó, umas fichas. Então, não está funcionando como deveria. Excluir. O Instant Default, pois é, ele abria aqui um compêndio com algumas coisas, algumas macros, alguns personagens, algumas tabelas. Ó, até tem uns macros aqui, que é dele. Vamos ver se elas estão funcionando. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu tenho até no salvo aqui, por isso que ainda está aparecendo. Uma das coisas que ele tinha outras coisas, mas uma das coisas que ele tinha era isso aqui, que é basicamente uma caixa que deve você ver as perícias e os predefinidos. Então, por exemplo, estou procurando aqui Stealth. Você filtra e, teoricamente, eu posso clicar no token, clicar aqui e ele vai rolar. Deixa eu ver se ele rola correto. Aparentemente sim. Você pode mostrar o nome aqui da perícia, ou pode mostrar a fórmula. Aqui, Stealth. Dá certo também. E você pode clicar com o botão direito. Ele vai dar algumas opções. Jogar para todo mundo, Blinded, só para o GM, para todo mundo Blinded, e copiar para o chat. Ele copiou a fórmula para o chat. Você dá um Enter. Ele vai aparecer um botão lá. Você clica no token e clica no botão. Ele vai rolar do mesmo jeito. Aparentemente está funcionando. Muito bom. Você pode arrastar também isso aqui para o chat. Não para o texto, para o chat mesmo. Mesma coisa, aparece um botão, você pode usar assim. Falha crítica. Ok. O Instant Default, ele tem outras funções e ele tem um compêndio, mas provavelmente está com bug, então tem que esperar atualizar e ver se ele resolve. Mas é muito útil. Indico para quem vai realmente jogar GURPS, tenha ele, mesmo com alguns bugs, funciona, é bom. Less Fog. Ele, se funcionar, verificado, também vai voltar a funcionar provavelmente. Mas basicamente, quando você bota para ficar noite ou uma nuvem aqui, né, uma névoa, fica muito escuro. Quando você ativa esse módulo, para o GM fica mais claro. Para os jogadores não, mas para o GM é mais fácil de ver. É como se ele visse através da nuvem. Porque o mestre ele precisa ver tudo, não os jogadores. Então, para o mestre é importante esse módulo Less Fog. Indico. Lib Color Settings também é só uma dependência. Geralmente lib é dependência. Dependência, libwhopper. Macro Manager, não lembro o que faz. Provavelmente também é uma dependência. Math é uma dependência. Milbis Maps Free. Eu não vou nem ativar, mas não está descontinuado.
desconhecido. Enfim, esse módulo ele apenas era um compêndio de mapas. Então, pode até arriscar colocar, mas maps free, como fala aqui. Era só um compêndio com alguns mapas de batalha, algumas coisas assim. Miuela Free Maps Bundle também era de mapas. Não foi verificado, mas é quase a mesma coisa do Milbis. Então quem quiser testar também, eram mapas de combate. Monk's Combat Marker. Foi verificado na versão 12. Então pode ser que ainda funcione. Vou ativar e vamos ver se está funcionando. Bom, carregou aqui. Esse módulo, na verdade agora ele não é mais útil. Talvez tenha sido descontinuado, não sei. Mas quando eu instalei, é porque aquelas marquinhas que ficam em volta do token antes não estavam funcionando com algum bug. Talvez a versão que eu estava utilizando. E ele funcionava. A mesma coisa. É como se ele fizesse aquele anel giratório alternativo. E aí não está funcionando. Mas quem quiser deixar, talvez atualizem. Ele basicamente faz a mesma coisa que o Fauna já faz, um anel, mas com mais efeitos, mais bonitinho, enfim. Para mim não vale a pena, vou desinstalar depois. Próximo módulo, Multilevel Tokens. Esse está atualizado. Esse módulo ele serve para fazer alguns gatilhos, como teleporte. Teleportar de uma parte do mapa a outra, ou de um mapa para outro. Mas ele, por algum motivo, eu não estou sabendo fazer funcionar. Mudar algumas opções, algumas coisas. Talvez seja uma configuração que eu não estou sabendo. Mas não estou conseguindo fazer funcionar. Então, fica a dica para você tentar mexer. Não vou mostrar aqui porque eu não fiz funcionar. Mas ele era para isso. Então, é um bom módulo também. Narrador Tools. Também está desatualizado. Provavelmente vai ser atualizado para a versão 14. Mas basicamente era fazer um teatro. Você selecionava o token, ele aparecia o rosto do personagem, no caso, e com uma fala, como se fosse um teatro mesmo. É uma coisa mais narrativa, então fica opcional aí. Ownership View, esse é muito interessante. Vou ativar ele e mostrar para vocês como funciona. Voltando aqui. Basicamente o Ownership View ele permite de forma mais fácil deixar você compartilhar o que você quiser. Diários, cenas. Vocês notam que do lado direito aqui, antes não tinha esse quadradinho. Que é justamente isso. Agora, em vez de você clicar com o botão direito e permissões, você clica nesse quadradinho ou nesse símbolo de compartilhar e você define a permissão de cada um. É a mesma coisa que você clicar com o botão direito e configurar propriedades. É só uma forma mais fácil de você visualizar. Por exemplo, quando eu mudo esse arquivo aqui, ele está com o observador. Com nenhum, ele vai ficar com esse compartilhar. Limitado, ele fica um losango. Observador, ele fica um quadradinho colorido. E dono, ele fica um círculo. Basicamente, pela forma geométrica e a cor, você sabe como ele está compartilhado. É basicamente isso. E se você coloca nenhum em apenas para uma pessoa, ele fica uma cor. Então, cada pessoa que você coloca, ele dá uma cor diferente. E o símbolo também. Então, você organiza do jeito que você achar melhor. Mas basicamente é uma forma mais fácil de ver para quem está compartilhado como está para utilizar. É prático também para o GM. Para Resources, vamos ativar. Como o nome já diz, ele basicamente deixa você criar um recurso que é do grupo. Então aqui, no caso, como eu já tinha configurado algumas coisas, ele até ficou com o nome, chifres. Mas basicamente você clica, ele fica bem no topo da tela. Você clica e aí ele deixa você criar recursos aqui que podem ser compartilhados no grupo. Você pode estender essa tela e você cria chifres, tal. Mas aí
novo recurso. O nome aqui. Sorte. Jogador X. Jogador. E aí tem algumas opções pro D&D, valores, tal. Basicamente você bota algumas opções e manda criar. Ele cria uma caixinha. Você pode criar uma imagem, manda editar, aí procura uma imagem aqui do ícone, enfim. E aí você pode esconder ele ou não. Ele vai deixar de aparecer se você botar esse símbolozinho do blind, do olhinho. E aí você pode excluir também. E aí você define, essa sorte tem mais 1 de sorte, mais 2, mais 3. E ele vai alterando lá em cima. Isso deveria ser uma coisa fácil ou que realmente é importante para os jogadores. E você vai alterando conforme você achar melhor e vai ficar marcando aqui. Você pode excluir todos, mas vai ter aqui sempre uma coisinha. Então, é útil talvez, dependendo da sua utilização. Party Resources. PDF Pager. Pessoal, esse módulo aqui, para quem joga o GGA, ele não é muito importante, porque ele faz a função que o GURPS já incorpora, que é ter a referência aqui na ficha de alguma coisa e ele abrir o PDF. Nesse momento, não está abrindo, porque tem algum problema no Foundry, certo? Mas, por padrão, o sistema GGA já faz isso. É como se ele tivesse esse módulo incorporado nele. E por algum motivo está dando erro e não está fazendo isso. Mas vamos corrigir logo. Mas basicamente para outros sistemas que não tem essa função, ele é importante. Por exemplo, eu acho que o D&D não tem isso. Então você consegue colocar na ficha um link com o PDF que você tenha. Quando ele clica naquele lugar da ficha, abre o PDF. Então assim, para nós que do GGA não faz diferença, porque nativamente o sistema já faz isso. Então pode deixar desativado. Mas por algum motivo, nesse momento, está dando erro no GGA. Mas ele estava funcionando antes, e eu até mostrei nos outros vídeos. Então eu vou deixar desativado, mas para quem está em outro sistema, vale a pena deixar. Tem o módulo Piltborg, Ronin, Series in Standard, não me lembro bem o que ele faz, talvez seja uma dependência, mas provavelmente vai funcionar. Foi verificado há pouco, numa versão quase recente. Então vale a pena deixar. Small Time está funcionando, vou ativá-lo. Ele é um pequeno calendário, pede para atualizar. Pronto, voltou. E já dá para ver aqui na tela inicial um calendáriozinho. Você consegue mexer, atualizar os minutos, horas, fica um tempo aqui. Você consegue mexer nele também em alguma camada aqui, deixa eu ver. Ou é clicando nele 2 vezes, deixa eu ver. Aparentemente não, são as configurações. Uma coisa que eu não falei até agora é que quando você instala os módulos, você pode vir em configurações e ele vai abrir aqui, uma configuração de cada módulo mais específica, por exemplo, o Small Calendar. Você diz o formato, a data, o salto maior, menor aqui, como funciona algumas configurações, alterar a escuridão de acordo com a hora. E todos os outros módulos têm algumas opções aqui, que você pode ir mexendo, vendo como funciona. Talvez o multilevel, que eu falei, ele tem alguma configuração que tem que fazer aqui. Depois eu olhar. Permitir MLT. Automações, sem desativar módulos. Talvez tenha sido isso que não funcionou. Vou até deixar ativo. Testar depois, GM Notes. Enfim, cada módulo, quase todos, vão ter um local aqui de configuração específica. E você altera conforme você achar melhor. Salve aqui o calendário, vai pedir para atualizar a tela. E aí você altera conforme você achar melhor e confirma lá, salva. Enfim, é apenas um calendário pequeno. Próximo módulo, Splatter. Esse Splatter, teoricamente, ele é só para mostrar sangue na tela. Quando você ativa,
Ele, quando o Tolkien leva uma pancada, ele dá um espirro de sangue e fica manchado o mapa, enfim. Mas eu fiz uns testes nele e não está funcionando. Apesar de estar compatível, então teria que ver o que é. Mas basicamente é isso, ele jogar sangue na tela. Tabletop Music, RPG Music. Esse módulo, basicamente o que faz é criar uma playlist da Tabletop, certo? Vamos ativá-lo. Voltou aqui. No caso eu já tinha, então mesmo desativado ele já tinha aqui essa playlist. Aparece um compêndio aqui. Na verdade é um compêndio, o módulo é o compêndio. Mas eu já tinha, por isso já tinha a playlist ali. Ele abre esse compêndio, talvez em nenhuma pasta, e aí você manda importar tudo. Manda importar. Descolar a janela. Tem as músicas aqui. Você pode mandar importar elas. E aí elas virão para a playlist aqui, ó. Tabletop. Tem várias músicas do site Tabletop Audio, muito bom, recomendo. E aí você monta a sua playlist aqui. É basicamente você importar o conteúdo. Próximo módulo, Tiny UI Game Settings. Eu não sei se esse módulo está funcionando, mas basicamente ele faz com que essas configurações elas fiquem maximizáveis e minimizáveis. Eu vou deixar ativo aqui e caso esteja funcionando, quando eu for mostrar outra parte da configuração, eu mostro ele funcionando. Mas basicamente ele expande e diminui, ficando mais fácil de navegar. Teoricamente ele não está totalmente compatível, a versão 11. Se estiver funcionando vai ser bom. Tolkien Actions HUD Classic. Os dois são a mesma coisa, ó, pedindo dependência. Eu vou ativar os dois e um teoricamente está desativado. Compatibilidade, apesar de que está quase compatível. Vou deixar os dois ativados e se funcionarem, nós vamos ver aqui, eu explico como funciona. E ele manda atualizar a tela. Voltou aqui. Então vamos primeiro ver a configuração, se ele pegou aquele Tiny. Já deu uma modificada. É esse ali, é o Tiny U. Enfim. O I, ele deu uma mudada aqui, ele deixou um pouco mais fechado, mais fácil de achar as configurações, diminuiu alguns espaços, enfim. Deixou um pouco menor as configurações, mais fáceis de visualizar. Mas ele muda a aparência, então fica muito se você gostar ou não. Você deixar ativado ou não. Eu provavelmente vou desativar. Ele tinha uma parte de expandir e outra e maximizar, agora não tem mais. Então provavelmente eu vou desativar. Mas enfim, mudou o design. Fica aí com você se gosta ou não. Mudou aqui o ambiente, ficou um pouco mais minimalista, talvez. Eu não gostei. Irei desativá-lo. Quanto ao HUD, deixa eu ver se ele está funcionando. Aparentemente não. Esse HUD, ele... Deixa eu ver as configurações aqui, se tem que configurar alguma coisa. UI, Tolkien HUD Classic, Core GURPS, não está funcionando por algum motivo. Mas basicamente, quando está funcionando, você clica no Tolkien e ele abre uma barrinha flutuante, como se fosse um pop-up. E aí você pode fazer as mesmas rolagens da ficha nesse pop-up. Mas por algum motivo, talvez esteja incompatível, deixa eu ver. O Classic, imagino que deva ser o do GURPS, que no caso está para a versão 10. Não sei se vai funcionar, voltar a funcionar. Mas ele é muito útil. Se voltar a funcionar é muito bom. E o Core, não estou lembrando exatamente o que ele faz. Mas fica a dica. É bom, esses HUDs, nessas barrinhas flutuantes, são muito úteis. Talvez esse Core sirva para outros sistemas. Enfim.
Quando estão funcionando, são muito úteis. Então eu até indico deixar. Vai que atualizam, né? Mas por enquanto não está funcionando. Então vou desativar essa opção gráfica e atualizar para voltar à aparência normal. Token Tooltip Out. Também teoricamente está desatualizado, mas provavelmente vai ser atualizado para a versão 14. E ele é uma informação útil. O Code Mirror é uma dependência dele, você ativa. Eu vou atualizar porque ele é bem interessante se funcionar. F5. Pronto, já voltou e já está mostrando. Então, esse módulo, o Token Tooltip Out, ele serve para dar um resumo de algumas informações do token. Quando você coloca o mouse em cima, ele abre uma caixinha, mostra o nome, HP, FP, o deslocamento, as defesas e a percepção. Se você aperta o Alt, ele mostra todos que estão na tela. Pode ficar um pouco confuso, então não indico fazer isso. Mas você quer visualizar rapidamente uma informação? Você coloca o mouse em cima do token e ele dá aquela informação. Para mim isso é útil. Nas configurações você consegue configurar onde vai ser mostrado, em cima, embaixo, do lado, sobre o token, enfim, e algumas outras configurações. Então fica de cada um alterar, assim eu gosto do padrão, ao lado, tá bom? É muito útil para os jogadores, para os mestres, aliás. Então fica a dica de deixar esse módulo ativo. Próximo módulo, Torch. No GURPS eu não uso muito, mas basicamente esse módulo ele ativa e desativa uma tocha. Eu não vou ativar ele aqui, mas basicamente ele cria um ícone do lado fixo, um ícone fixo do lado do token, e aí quando você ativa, ele acende o token como se fosse uma tocha. Fica com a animação de tocha e tal. E quando você desliga, você clica de novo no botão, ele apaga. Ele basicamente automatiza a tarefa de você clicar com o botão direito no token e ir lá configurar a iluminação, o raio, a animação. Ele já tem tudo isso pré-configurado. Então, se você é um pouco preguiçoso, você deixa ativo e ele já vai criar o botão de tocha ali, com a animação, a velocidade, o raio, que também dá para você configurar, o padrão. Mas eu não acho muito útil. Mas basicamente ele cria esse ícone de tocha. Eu não vou ativar, mas é só isso que ele faz. Tradução brasileira. É o módulo que traduz o Foundry, o GGA, como nós estamos utilizando aqui. Então, para quem não entende tanto inglês, é interessante. World Explorer. Basicamente, esse módulo ele te dá mais opções da configuração da cena. Por exemplo, eu deixei ele ativo. Você vem editar e abre essa opção aqui, World Explorer. E aí você tem algumas opções adicionais de cena. Overlay, como revelar parcialmente umas coisas, token, interação com token, distância para revelar a visão do token, enfim. Ele te dá mais opções de cena, basicamente. Dá para mexer na opacidade para o mestre, para os jogadores, enfim. Te dá mais opções de edição de cenas do Foundry, basicamente, né? Uma coisa muitas opções, mas é isso. E esse Year Zero Engine é de outro sistema. Então, basicamente, esses foram os meus módulos. Obviamente que existe um mundo de módulos. E eu não falei de todos, porque seriam mais 10 vídeos aí para explicar todas as funções de todos os módulos. E a minha ideia era só mostrar alguns módulos importantes que eu utilizo e dar dicas, né, para vocês que vão jogar o GURPS no Foundry. Resumindo aqui, dos meus 48 módulos, tem 26 inativos, 22 ativos, certo? Então vou deixar essa lista aqui na tela. Enfim, os meus ativos. Eu vou falar todos, depois eu mostro. All Goblins, vou desinstalar. Ambient Doors, o som da porta. Card Tokens das cartas na mesa, também não muito relevante. Chat Images não está funcionando, mas ele é útil. Se estivessem funcionando, esse seria útil. Ambient Doors também.
Mas chat message é aquele de mostrar no chat quem está falando ou como está falando, se é apenas para si, se é para o GM. Chat images é para aparecer a fotinha do personagem quando está falando. Color picker é uma dependência. Dice so nice e Dice tray é opções de dados, né? Dados 3D e os dados no chat, como tem aqui. Drag upload é de arrastar uma foto, uma imagem para o Foundry. Não está funcionando. Dragonbane é outro sistema. Dungeon, ele vai gerar uma cena com um mapa aleatório, ou conforme se configure. Dungeon Draw é útil se estivesse atualizado. Pode ser que volte a funcionar. Que é você desenhar uma dungeon no próprio Foundry. Easy Table também é muito útil. Não sei se vai voltar a funcionar, mas eu deixaria ele ativo. Que é para gerar tabelas mais fáceis. Tabelas gigantes, inclusive. Você faz em 1 minuto. Gambit's FX Master é bom. Os efeitos de mapa. Gaming Ballistic GURPS, só se você gosta muito de fichas diferentes. É uma nova forma de ver a ficha. Também não está atualizado. Para quem gosta, ative. GM Notes, útil para deixar anotações para o GM. GURPS Negative HP, ele é útil também para você rapidamente colocar ali uma subtração no HP do token. Instant Falls, muito útil, também recomendo deixar. Less Fog é opcional, ajuda o GM. Lib são todas dependências. Macromanage também é uma dependência. Math dependência. Milbis é útil, mas não está compatível. Então você decide, se coloca. Milways também são mapas, né, gratuitos, se funcionar ainda. Monk's Combat Marker são mais opções de marcas de combate. Multilevel, teoricamente está funcionando, é útil para a questão de teleporte, recomendo. Narrative Tools, só se você gosta de um jogo muito imersivo, muito narrativo, recomendo mais ou menos. Ownership View, recomendo muito, facilita para o mestre ver como está compartilhado. Party Resources, eu não gosto tanto, vou desinstalar no meu, desativar. PDF Pager para outros sistemas é útil, para o GURPS nem tanto, já tem no próprio GGA. Tem outros modos de outros sistemas. Setting Extender, acredito que seja uma dependência. Small Time é bom. SocketLib dependência, também Sortable JS dependência. Splatter é só uma coisa gráfica, não sei se indico muito, mas é uma opção. Tabletop indico, RPG. TinyID funciona, mas para mim não é muito útil, só muda a aparência. A função que ele tinha de recolher e expandir, não sei se é porque está incompatível, mas não está funcionando. Era útil. Vou até deixar marcado, pode ser que atualizem. Token Action HUD, aconselho ter. Quando está funcionando é muito útil, essa barrinha flutuante. Torch, talvez para outros sistemas, para esse eu não recomendo, não vou marcar, mas vou deixar instalado. Tradução brasileira, para quem gosta, é bom, eu não gosto, e como esse é o último tutorial, vou desativar. World Explorer é bom, tem mais opções para cenas, e Ear Engine é para outro sistema também. Então, resumindo, esses são meus módulos ativos. Na verdade, ainda está aparecendo alguns aqui porque eu não salvei. Mas são todos esses que estão marcados. São esses que eu indico para quem vai jogar GURPS. E tem esses outros módulos que eu utilizo também. Quem quiser testar depois nos seus mundos. Vou salvar e mostrar essa caixinha de novo. Ele vai atualizar. Voltou aqui. Realmente eu deixei desativado o TinyUI. Não gosto daquela configuração. Então esses são os meus módulos ativos. Vou deixar aqui a dica para todos os mestres de GURPS. Fiquem à vontade para testar outros. Mas esses são os que eu estava utilizando ou estão funcionando alguns. Outros estão incompatíveis. Outros funcionando meia boca. Mas enfim,
Vocês atualizem o sistema, atualizem os módulos e vão testando, colocando o que funciona, tirando o que não funciona. E essas são as minhas dicas de módulo. Eu peço perdão por não ter falado de todos, porque realmente muitos não têm mais utilização, como All Goblins Have Names, e também módulos são mundos. Então, para finalizar nossa lista de tutoriais, são esses os módulos. Eu espero que você tenha gostado dessa série. E aí eu espero que você curta, compartilhe, comente se algum módulo faltou ou algum outro que pode ser útil que eu não conheça, me diga. E também apoie o RPG Next, vai lá no apoia.se/RPGnext, escolhe um plano, nos ajuda a produzir mais material. E eu espero, talvez, vocês num outro tutorial de outro sistema, mas espero que vocês tenham gostado desse. Então nos apoiem, joguem GURPS. E é isso, valeu pessoal, espero que tenham gostado dessa playlist. Revisem todos e deem uma olhadinha e atualizem o sistema de vocês. Pode ser que muita coisa que eu falei aqui venha mudar com as atualizações que venham a aparecer o Foundry. Valeu pessoal, obrigado por tudo.